Eu estou ali na página 117, né? No slide de vocês vai ser... Na verdade, eu vou procurar aqui o plural e já vou projetar para vocês. Só um minutinho, por gentileza. Pluralnet. Tá entrando aqui. É lento, mas vai. Alguém sabe o que é apartheid? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi só a palavra, mas eu não sei o que que é. Legal, Thiago. Alguém sabe dizer? Mais alguma característica? Sim. Apartheid é separação, não é? Separação, segregação. Uhum. Foi um, um negócio lá da África, foi um regime. Foi um negócio, um regime da África. De qual país da África? África do Sul? Não sei. Eu ouvi uma voz aí no fundinho que não ficou clara de quem é. A minha é África do Sul. Tiaguinho. Uhum. E aí? É um regime de segregação, de separação da África do Sul. Quem estava separado de quem? Trouxe para da África do Sul. Não ficou claro. Giovanni, repete aí. É, a África separada da África do Sul. Não. Enfim, os Dividiram a minha. brancos Ah, e então sim. os brancos e os negros seriam isso, né? Essa separação, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa questão e de outros países no continente africano, tá? Pessoal, quando a África do Sul ela se tornou independente, tá? Mesmo com a independência, né? Saíram então alguns saiu esse peso, né, de ser uma colônia, porém muitos ingleses e muitos holandeses permaneciam, tá, no território da África do Sul, tá? Eles eram chamados, na verdade, a língua também deles era Afrikaner, tá? Porque era uma mistura do Afrikaner, no caso, né, das traduções até chegar no português, seria essa mistura do africano com o neerlandês, né, a língua que se falava na Holanda, tá? Que se fala na Holanda ainda hoje, tá? Neerlandês. E, e assim como os holandeses, os ingleses queriam ter o controle, era uma minoria branca, tá? Era uma elite branca que estava ocupando esse território. Já tinha suas casas lá, já tinham suas famílias, né? Aos poucos, com o colonialismo, com o imperialismo, né? Eles foram se estabelecendo nesse território, tá? Reparem que a África do Sul, né? Também tem, ainda hoje, né? Muitas etnias, muitas aldeias, né? Que mantêm algumas etnias que têm características, rotinas, né? Muito específicas. E, nesse momento, é importante a gente falar, isso eu tô em 1931, mais ou menos, né? É, é importante a gente falar da figura de Mandela, Nelson Mandela, tá? Nelson Mandela, ele vivia na aldeia, vivia na região, né, do povo dele, e ele foi estudar na Inglaterra, certo? Depois, com o contato, né, dos ingleses com os pais de Mandela, tá? E com essa possibilidade do Mandela ir para a Inglaterra estudar para se tornar uma liderança, né, na aldeia dele, não é na África do Sul como um todo, tá? É na aldeia dele. Os pais aceitaram então, né, essa viagem do Mandela para outro continente, né, para esse outro país, para ele conseguir estudar. Então,
ele estudou no colégio, ele começou a fazer uma faculdade, mas daí, aos poucos, ele começou a perceber desigualdades, tá? Na própria Inglaterra, na própria universidade, na própria faculdade que ele frequentava, né? E ele resolveu fazer, juntamente com seus colegas, né? Era uma faculdade para negros, no caso, resolveu fazer uma paralisação, uma manifestação, tá? Por conta da alimentação deles, tá? E a consequência disso é que Mandela é expulso, então, tá, dessa faculdade, e daí ele tinha que voltar para a África do Sul. Ele tinha que voltar para a aldeia dele para levar esses conhecimentos que ele aprendeu, então, nesse novo continente, tá? A ideia dos ingleses era ensinar uma submissão, era ensinar uma relação onde os negros, os africanos, né, da África do Sul, no caso, eles deveriam ser submissos e aceitar, né, as relações dos brancos. Ou seja, como a Inglaterra, como a Holanda eram mais desenvolvidas economicamente, né, eles deveriam aceitar, então, toda essa influência desses países, né, que são países, né, que a gente pode representar com uma grande maioria branca, né, com etnias menos miscigenadas, certo? Reparem que, enquanto o Mandela ele está na Inglaterra, certo? O que os holandeses e os ingleses estão provocando lá na África do Sul, tá? Eles estão provocando separações dos espaços territoriais. Que tipo de separação, de segregação, de divisão é essa que eu estou falando, tá? Da praia, como é um exemplo, como da imagem, tá? Que a gente percebe aí no livro, tá? Aí projetado na tela de vocês. Reparem que nessa placa, certo? Está escrito que é uma praia, um trecho da praia, exclusivamente para pessoas brancas, tá? Reparem que esse é apenas um dos espaços territoriais, né? Apenas um exemplo, mas isso acontecia em diversas partes de Joanesburgo e das outras cidades importantes da África do Sul, tá? Aos poucos, eles queriam, com essas ideias que são ditadoras, né, separar toda a relação com o espaço geográfico, com o território, tá? Até onde os brancos poderiam ir, até onde os negros poderiam ir. Na verdade, limitando muito mais os negros, né? O que a gente vai ter como consequência, né? Nelson Mandela e outras pessoas, né? A gente sempre usa muito forte o nome do Nelson Mandela, mas sim, haviam outros colegas dele, né? De manifestações. Eles tentaram, né? Se manifestar contra esse regime ditatorial, né? Reparem que esses holandeses e esses ingleses, durante a Segunda Revolução Industrial, eles vão apoiar, por exemplo, os nazistas, né? Eu acho que vocês devem saber que os nazistas, de modo geral, eles tinham a raça branca, né, a raça ariana, como superior, né? E todo mundo que era judeu ou que era negro, né, ou homossexual, deveria morrer. Espera aí, gente, Camila chegando. Bom dia, Camila. Deveria ir para campo de concentração, deveria morrer, não poderia viver junto deles, né? Só para trazer um pouquinho, né, dessa extensão do nazismo, então, para a África do Sul também, tá? Infelizmente, não ficou apenas na Europa, certo? O Nelson Mandela, quando ele se manifesta, galera, tá? O que vai acontecer com ele? O pessoal vai aceitar? Ele vai ser um representante? Não, ele vai ser preso. Vai ser preso por cerca de 27 anos. 27 anos. Certo? Estou aqui destacando no texto de vocês. Quanto tempo durou o apartheid, gente? Quanto tempo durou?
essa segregação no território da África do Sul. Pessoal, foram 46 anos. 46 anos, imagina. Eu imagino que deva ser a idade próxima aí de um tio de vocês, né? Talvez uma idade próxima dos pais de vocês, próxima, né? Vejam, começa no ano de 1948, tá? E vai acabar somente em 1994, certo? Em 94, finalmente, tem-se uma eleição, né? E quem é eleito, né, é o Nelson Mandela, eleito como presidente. É o Nelson Mandela. Que daí, ele pacificamente, tá? Ele chegou a receber o Nobel da Paz, tá? Que é uma premiação conhecida no mundo inteiro, certo? Ele pacificamente ele vai tentar minimizar esses impactos que essa população de ingleses, holandeses, né, de brancos, essa minoria, tá, provocou com essa ditadura, né, e vai começar a dar mais, a ensinar, na verdade, né, o valor do povo africano, o valor do povo sul-africano e das suas relações com aquele território, com a terra deles, né, com o espaço deles, né, minimizando, então, esses espaços de segregação, tá? Pessoal, isso é muito recente, 94, tá? Hoje em dia, a gente vai encontrar ainda Soweto, tá? Como uma periferia de Joanesburgo, no caso, tá? Que é a capital da África do Sul. Soweto foi o lugar criado, na verdade, né? Para a população negra, né, ficar isolada, ficar limitada, tá? Ainda hoje a gente vai encontrar desigualdades sociais na África do Sul, tá? Mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar uma industrialização muito grande, a gente vai encontrar, como eu falei em umas últimas aulas, né, uma vez que tem um clima e uma vegetação mediterrânea, tá? Embora esteja em oposição ao mar Mediterrâneo, né? Lá na África do Sul eu ainda vou ter esse nome, tá? Dessa vegetação original mediterrânea, onde eu tenho climas amenos, né? E eu posso plantar uva e fabricar vinhos, por exemplo, né? Eu vou ter um país que cresce economicamente, né? De maneira exponencial, e que vai formar um bloco econômico juntamente com Rússia, juntamente com o Brasil, com Índia e China, né, que é o BRICS, tá? Eu vou ter um grande índice de turismo, tá? De modo geral, quando você procura passagens, né, antes da pandemia, quando se procurava passagens para um país da Europa, sei lá, Inglaterra é muito caro, Alemanha, uma passagem, né? Florianópolis, Alemanha, e Florianópolis, Joanesburgo, era muito mais barato você ir para Joanesburgo, o valor da passagem. Então, consequentemente, a economia desse país também vem crescendo pelas questões turísticas, né? Pelos serviços oferecidos com o turismo, tá? Isso, na verdade, tá? É um processo, né? Como eu falei, é muito recente, foi somente a partir de 94, ele vem acontecendo, as desigualdades existem, né? Mas o fato é que, o que eu quero pontuar aqui e o que eu vou pontuar nos outros países também, né? Essa ditadura, né, dessa minoria, desse povo branco que foi colonizador, que foi desenvolveu todas as atividades imperialistas, né? E que até recentemente provocou, então, essa segregação, essa divisão, literalmente, né, do território geográfico, tá? E, na verdade, a gente percebe, né, e é o que está escrito aqui embaixo, eu quero ler para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Carambola. Em países sob regime ditatorial, o governante, em vez de se empenhar na solução dos problemas da população, no caso, a população negra, originária, sul-africana, usa o poder político
em benefício próprio e de seus aliados, família ou grupo étnico. A apropriação da máquina estatal, ou seja, são os órgãos administrativos, né, que compõem aquele estado, aquele país, tá? Ela passa a ser ocupada por uma elite corrupta. Quem vai representar, por exemplo, ministérios, quem vai representar secretarias de educação, enfim, tá? É essa elite, tá? Que está alinhada com esse governante, então, tá? Que vai totalmente a favor dessa ditadura, tá? E eles trabalham em prejuízo, então, da maioria da sociedade, tá? Tudo isso, né? Como é que a gente pode chamar isso, né? Essa situação, tá? Ela é chamada de estado predatório, tá? Quem é que chama isso? Um cientista, um sociólogo, tá? Chamado Manuel Castells, certo? Na África, há vários exemplos de estado predatório, tá? Aqui a gente falou rapidamente sobre apartheid, e na sequência eu vou falar sobre República Democrática do Congo e... Cadê o outro aqui? Angola, beleza? Na África há vários exemplos de estado predatório, porém isso acontece também em países da Ásia e da América Latina, inclusive no Brasil, como frequentemente surgem notícias sobre a apropriação do Estado brasileiro por grupos políticos ligados a interesses privados. Beleza? Dando sequência, então, o que eu tenho para mostrar para vocês sobre o Estado predatório, né? Ou seja, é um grande conjunto de pessoas, tá? Mas é um conjunto que é uma minoria, tá? É uma minoria que normalmente é corrupta, normalmente tem o objetivo do aparelho do Estado, né? De tudo que é público, tá? Vire particular, tá? Imagina uma situação, só para... Estava falando sobre isso no 8º ano outro dia, né? Imagina que eu sou médica da UPA, aqui do Campeche, aqui do Rio Tavares, né? Do lado ali do terminal. Eu sou médica ali, eu sou uma funcionária pública, eu trabalho num órgão público. E se é público, é de todos. É meu, é teu, é da minha avó, é de todo mundo, tá? Imagina se todo mês eu vou lá e pego uma cartelinha de remédio para minha dor de cabeça, tá? Ai, prof, é só uma cartela de remédio. Como assim? Qual o problema eu pegar uma cartela, né? Gente, isso é roubo, né? Isso é corrupção. Eu estou pegando essa cartela para o meu benefício próprio, né? Deixa eu dar outro exemplo. Eu vou pegar, sei lá, eu vou fazer um gasto, vamos supor que eu sou médico e daí eu trabalho, eu moro do lado ali da UPA, tá? Então eu vou fazer um gasto na energia elétrica, tá? Da minha casa e do posto de saúde, da UPA, perdão, tá? Porque daí eu, que moro ali do lado, não vou pagar a conta, entendeu? Da Celesc. A conta da Celesc vai entrar ali na conta da UPA. E eu não vou ter meu gasto. Quem é que paga a conta da luz ali da UPA? Todos nós? É um equipamento público, certo? Então, esses exemplos super bizarros, né? Mas que não deixam de acontecer, tá? São exemplos de corrupção, né? São exemplos de apropriação daquilo que é público, daquilo que é de todos, tá? Por uma pessoa ou por uma minoria, certo? Tem alguém entrando aqui, fez um barulho. Enfim. Eu acho que começou a palhaçada desse grupo, né? Desculpa, Luara, não ouvi. É que tá todo mundo na aula, então não é pessoa da escola. Então. Só queria ver para ler, porque a gente está fazendo print agora de quando acontece isso nessa sala. Porque isso é crime virtual e a gente está com um processo ali. Mas, enfim, não consegui fazer um print agora. Vamos lá. Então, expliquei um pouquinho, né?
sobre, então, me perdi aqui, sobre corrupção, sobre apropriação do público, de uma pessoa particular, né? Ai, minha perna adormeceu. O que eu tenho para falar sobre a República Democrática do Congo, tá, é parecido. E, infelizmente, né, também é recente, se a gente for pensar numa escala de tempo histórica, tá? Na verdade, acontece ainda hoje. Eu vou mostrar depois uma matéria da revista Veja para vocês, muito interessante, de um documentário que vocês podem assistir se vocês quiserem, tá? O Congo, tá? Que foi uma colônia belga, o Congo, hoje é chamado de República Democrática do Congo, fica bem na região central, tá? Tem uma floresta muito grande, bem na região central ali do continente africano, tá? O Congo, ele foi uma colônia belga, certo? E se tornou independente em 60, 65, tá? E daí, esse coronel aqui, ó, Mobutu, ele comandou um golpe de Estado, certo? Que é esse golpe de Estado, né? É você ter o poder para si. É quase que você ser o representante, querer decidir por tudo, né? Saúde, educação, economia, turismo, né? É um poder totalmente concentrado, né? Numa única pessoa ou num grupo de pessoas que atua, então, num Estado, com E maiúscula, né? Num país. O que aconteceu? Com essa ditadura, tá? O país foi chamado com outro nome, né? Foi batizado com outro nome, com o nome de Zaire, tá? Tá aqui destacado, tá? E enquanto o Mobutu estava no poder, ele acumulou uma fortuna muito grande, tá? Aqui se estima, né? Vem um dado que se estima 4 bilhões de dólares, tá? Ele mantinha esse dinheiro lá na África, lá no território? Não. Ele tinha dinheiro e suítes pela Europa, tá? Ali vem exemplos, né, de bancos suíços, mansões na França, certo? Mas o povo do Zaire, no caso, né, do que hoje é a República Democrática do Congo, passava fome, tá? De onde é que vinha toda essa fortuna, gente? Vinha da relação, tá, do Mobutu, que era o representante ditador, com empresas europeias, estrangeiras principalmente, tá? Que exploravam o quê? Os minérios do país. Que minérios? Nada mais, nada menos do que diamante, ouro, estanho, cobre. Só para vocês terem uma noção, né, da riqueza da terra, né, que geologicamente, tá, essa geologia, ela é formada, né, há milhões de anos atrás, certo? E está ali, certo? Está ali acessível, né, para extração, no caso, tá? Só em 94, vejam que recente, quando Mandela também estava saindo da prisão e foi eleito presidente, né, lá na África do Sul. A queda do Mobutu, ela começou a se esboçar, né, começou a ficar mais claro que ele ia cair, que ele ia ter que sair do território, né? Imaginem que tinha cerca de 1 milhão de refugiados, tá? Esses refugiados, na verdade, eles queriam sair desse território porque haviam muitas brigas, né, com outras tribos, com outros grupos de pessoas, tá? Ou seja, eram guerras civis que haviam naquele território e muitas pessoas decidiram, então, sair dali, decidiram se refugiar numa outra área, tá? O Mobutu, ele acaba vivendo uma guerrilha, na verdade, né? Propondo uma guerrilha e provocando, né? Provocando uma guerrilha de todos esses cidadãos, né? Desse país, do Zaire, certo? E, ao final, ele foge para Marrocos e ele morre, tá? Isso no ano de 97, tá? Beleza. Mobutu caiu, Mobutu provocou a guerrilha, as pessoas se indignaram, tá tudo bem, tudo maravilhoso? Não necessariamente, tá? Quem assumiu foi, então, Kabila, tá?
E daí o povo, a partir de 98, começa a viver uma nova ditadura, tá? Galera, o território, a terra deles é rica demais. Tem muito minério. Imagina o olho das empresas que trabalham, que têm grandes equipamentos para extrair esses minérios, certo? Então, assim como, né, o Oriente Médio tem muito petróleo. Geologicamente, foi uma área que se formou, tá, a partir de bacias, que daí teve, então, essa formação de petróleo, tá, a quilômetros de distância da superfície terrestre, tá, e tem muita gente de olho no Oriente Médio. Por quê? Por causa da riqueza que tem o território. Consequentemente, esses países, eles vão guerrear, né, ou essas empresas petrolíferas, né, desses países do mundo inteiro, vão guerrear pelo território do Oriente Médio, tá? No Zaire, onde hoje é a República Democrática do Congo, não é diferente, tá? O minério que muda, né? Não é petróleo, mas é diamante e hoje especificamente o coltan, certo? Que outra informação que é importante aqui trazer para vocês? Que em 98, então, os militares tutsis, né, se rebelam contra o governo, ou seja, mais uma vez as pessoas vão de encontro, né, vão brigar com o governo, certo? E a guerra civil decorrente desse enfrentamento, a mais violenta desde a Segunda Guerra Mundial, provocou morte de mais de 5 milhões de pessoas. Hoje, quem está no poder, como é que eu subo aqui? Aqui, ó. Hoje, quem está no poder, né, a partir de 2001, é o Kabila, filho, no caso, né, o Joseph Kabila, certo? Que assumiu, então, provisoriamente, né, porque o Kabila ele foi assassinado, foi morto, o pai dele foi morto nessas guerras aqui, nessas guerras civis, né, porque ele estava, por quê? Porque ele estava provocando uma nova ditadura, certo? E o filho dele, então, assumiu provisoriamente, mas em 2006 ele foi eleito presidente. Ou seja, como é que vocês acham que está hoje essa região? Ô, prof, mas até hoje o Congo tá dessa forma? Uhum. A República Democrática do Congo? Sim. Bom, A gente não consegue generalizar, tá, Tiago, para todo o território. A República Democrática do Congo, ela é muito grande. Repara lá no seu mapinha, se você tem aí, só deixa eu achar aqui um vídeo. Mas Kinshasa, que é uma das áreas de... Enfim, Kinshasa, na verdade, ela é uma mega cidade, se eu não me engano, a gente falou disso na aula passada. Ela é uma cidade global, né? Mas ela também é uma cidade onde essas desigualdades, onde a gente vai ver crianças com armas na mão, tá? Por que elas estão com arma na mão, né? Porque elas têm um poder de chefiar, de cuidar, de fiscalizar os mineradores que estão embaixo da terra extraindo esses minérios. Esses mineradores, eles são escravos? Não, eles recebem. Mas eles recebem tão pouco, galera, tá? Que é como se fossem escravos. Por isso que a gente chama, né? São relações de trabalho análogas à escravidão, tá? A gente já falou isso um pouquinho lá no começo do ano, né? E para onde vai esses minérios, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, que vêm até para o Brasil, na verdade, né? Mas são grandes empresas que vão... Ai, não achei. Que vão comprar esses minérios, tá? Eu peguei uma matéria... Aqui, ó. Pode haver um celular de sangue. É uma matéria de 2010, da revista Veja, tá? Que apresenta um documentário. O documentário é dinamarquês. Ele tem disponível no YouTube. Vocês vão encontrar no português de Portugal. Caramba, como é que vai ser?
Em inglês é Blood Mobile. Em português, sangue no celular. Telemóvel. Em português de Portugal vai ser sangue no telemóvel. Alguma coisa assim, tá? Então, veja, isso é super recente, de 2010, essa matéria, tá? Que vai divulgar esse documentário. Essas são algumas cenas que a gente vai ver. Daí a gente fala, nossa, a taxa de analfabetismo é baixa na África, né? Aí vejam, é baixa porque as crianças estão trabalhando e porque precisam comer alguma coisa, porque vão comprar alguma coisa, né? Para comer, no caso, né? Assim como o dinheiro do pai, da mãe e dos outros irmãos que devem estar nessa situação. Ô, professora, Essa imagem... Oi. não era na República Democrática do Congo, que foi uma colônia da Bélgica, que ele cortava as mãos de quem não pegava borracha? O rei da Bélgica? Eu acho que era. Uhum. Que era um dos Mas mais tiranos, né? existe o Congo e a República Democrática do Congo é a mesma coisa? Não, não. Hoje se chama República Democrática do Congo, o que foi chamado de Zaire e o que foi chamado de Congo. É todo o mesmo território, a mesma área, ali bem central no continente africano, querido. A Ah, gente está tá. falando da mesma área territorial. Os nomes é que Sim. mudaram, entendeu? Então, Uhum. sim, está totalmente certo. Acho que foi o Leopoldo, né? O colonizador Esqueci. Leopoldo, não sei das quantas. Ele era conhecido como o... Acho que é colonizador, tem outro nome que se fala, né? Mais, mais violento, né? E sim, ele era da Bélgica, no caso, né? E matou muitos africanos, né? Enfim, levou muito... vendeu muitos africanos como mercadorias, né? Como escravos, no caso. Eu não vou ler essa matéria toda, eu posso publicá-la no Google Classroom, tá? Para vocês lerem depois, tá? Mas o que eu quero representar aqui, ó? Essa pessoa que não apareceu inteira nessa imagem, talvez propositalmente, tá? Ela possivelmente é um adolescente, certo? Que deve estar segurando uma arma, uma espingarda, que está aqui fiscalizando o trabalho dessas crianças aqui, tá? Então, quando na aula passada eu falava de aliciamento, né? Dessa atração que os menores, as crianças pequenas e de esperança na vida deles, do que eles almejam, né? Que eu até perguntava, quem aqui quer fazer faculdade? Quem aqui quer ser o quê no futuro? Né? Uma criança dessas que não tem referência, tá? Não me admiro se uma criança dessa falar que quer estar nessa posição aqui, ó, de fiscalizador, de capataz, segurando uma arma e obrigando os demais a trabalharem, tá? É uma realidade que a gente percebe, pode interpretar a partir dessa imagem, né? Mas em vários outros contextos urbanos, contextos de indústrias, que a gente percebe isso, tá? Até mesmo se a gente lembrar, daí não é recente, né? Mas do Brasil colônia, o capataz, quem dava as chibatadas nos escravos, né? Era um negro também. Um negro que, assim como ele, era escravizado, mas que tinha esse poder, que tinha uma relação com o dono da senzala, né? Com o homem branco. Né? Isso vocês devem estudar na disciplina de história, tá? Enfim, daí aqui vai falando de Serra Leoa, ó, essa é outra informação que a gente percebe de outro país, né, do continente africano, e do tráfico de diamantes, tá? Imaginem que foram, nos anos de 91 a 2002, né, foram cerca de 500 milhões de pessoas mortas, gente. 500 mil, perdão. 500 mil pessoas mortas. Tá? Hoje o Brasil está com 65 mil mortos de Covid, né? Brasil. Mundo, eu não sei trazer informação para vocês para fazer uma relação. Aqui vai falar sobre Diamante de Sangue, que é um filme antigo, tá? Eu já pensei em passar na sala, mas na verdade esse filme é violento, né? Não tem como não ser violento, até mesmo essa imagem ali acima é violenta, né?
Não sei se para vocês é também, mas ela me afeta muito, me incomoda muito, né? Mas também tem esse filme, então, chamado Sangue no Celular, tá? Que é um documentário, tá? Que vai falar, então, desses minérios que são extraídos da República Democrática do Congo, né? E ainda hoje, né? Tem essas pessoas trabalhando nessa situação aqui, e esses minérios, eles estão aqui, ó, nos nossos celulares, nos nossos computadores. Ou seja, quando a Veja provoca a gente, né, falando que pode haver um celular de sangue no seu bolso, tá? É justamente nesse sentido. Os minérios que tem aqui dentro dessa caixinha aqui, dessa pequena, né, ou do computador de vocês, pode ter sangue, tá? Caramba, eu tenho 3 minutos para acabar a aula. Eu queria falar da Angola ainda, gente. A Angola é uma relação parecida também, né? Na verdade, de ditadura, acompanhado com... Deixa eu ver se é essa página aqui. A minha a próxima. 119. Para baixo. Aqui. E desse estado predatório, então, da Angola, né? Reparem que os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Perdão, durante a Guerra Fria, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, vai querer influenciar esse modo de produção capitalista, né? Para o mundo todo. E, enquanto isso, a União Soviética vai estar influenciando o mundo todo com o socialismo, tá? A gente sabe que o capitalismo, então, ele passa a ser mais forte, ele passa a ser mais influenciado, né, no mundo inteiro, tá? E por isso que a gente tem hoje o capitalismo como um dos modos de produção aí, o modo de produção do mundo, no caso, né, o que é mais existente. O que é importante a gente destacar aqui, ó, vou direto ao ponto, gente. Atualmente, aqui, ó, vai contar a história, mas que a questão da Angola, tá, é com relação ainda a minérios, tá, e petróleo, no caso. Atualmente, a família Santos e seus aliados políticos são sócios de diversas empresas de setores petrolífero, mineral, financeiro, entre outros. E alguns de seus membros possuem as maiores fortunas do continente. Ou seja, você vai ver que tem uma concentração, né, de dinheiro na mão de poucos, né, no caso dessa família Santos, que vai ser uma das representantes, né, que estão no governo da Angola, tá? E percebam que esse é um dado muito interessante, que é o índice de percepção da corrupção, tá? Ou seja, após fazer uma pesquisa, né, perguntas para os cidadãos dos países, eles não têm a noção de que os governantes deles estão sendo corruptos, tá certo? Eles não sabem, e quem é que não sabe, né? Cidadãos da Somália, do Sudão do Sul, da Angola, da República Democrática do Congo, tá? Quem é que tem mais noção, na verdade, né? Noção de que o país é corrupto porque o país é corrupto, na verdade, né? Então, quais países que não são corruptos ou são considerados menos corruptos? Estão aqui na primeira posição, Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, certo? E daí a população, na verdade, sabe, né? Tem conhecimento, tem escolaridade para saber justamente exigir os seus direitos como cidadãos, né? E não permite, então, não autoriza, né, governos ditatoriais ou não autoriza corrupção, né, ou o uso do que é público para beneficiamento próprio, para beneficiamento de uma minoria, de um grupo de governantes, tá? Pessoal, eu sei que ficou atravessado aqui a Angola, não preciso estudar essa parte aqui para a prova, não vou cobrar, tá certo? Eu vou cobrar até a página 119, então, que está ali no slide de vocês, tá?
Nos vemos terça-feira, então. Estudem para essa prova. E qualquer dúvida, mandem um e-mail. Beleza? Bom final de semana, galera. A prova vai ser terça. Prova terça-feira.